Discutiremos hoje a relação espírito-corpo, levando em conta que este capítulo faz alusão a duas perspectivas: a dos ascetas, que querem abater o corpo, e a dos materialistas, que tentam rebaixar a alma. É importante que entendamos que ambas as ideologias lidam com as relações corpo-espírito de maneira extrema. Somente a partir dessa premissa, podemos ressaltar que nenhum excesso, seja ele qual for, é positivo. Aponto isso para que pensemos racionalmente sobre o assunto de um ponto de vista neutro, considerando os prós e contras dos dois vieses. Antes disso, contudo, tenhamos conosco bem claro qual a crença espírita sobre o processo evolutivo. Somos espíritos encarnados na matéria para galgar o aprimoramento espiritual. Sendo assim, o espírito seria então mais importante que a matéria, que o corpo? Ora, se todo o propósito existencial gira em torno dele, do espírito, diremos que é claro que ele é mais importante que o corpo. Todavia, se considerarmos que não seria possível compreender, vivenciar e alcançar essa mesma evolução sem o processo encarnatório, ou seja, sem a passagem pelo corpo físico, então podemos também dizer que esse mesmo corpo é mais importante que o espírito, pois este último só chega ao seu propósito por consequência do primeiro. Poderíamos ir de vantagem em vantagem, ou desvantagem em desvantagem, jogando ora o espírito em primeiro lugar e noutra o corpo. Seria sensato presumir, neste jogo de vai e vem, que ambos carregam consigo uma suma importância. E se é assim, por que precisamos desmerecer um e ressaltar o outro? Não seria mais lógico aceitar que é fundamental cuidar dos dois para que haja equilíbrio e harmonia em nossas vidas? Se nosso corpo padece, nosso espírito sente as funestas vibrações da enfermidade, dos vícios, dos desregramentos. Se nossa alma definha, o corpo desencadeia doenças psicossomáticas, medos, ansiedades, depressões. Ao passo que, se mantemos nosso corpo são, damos condições para que o espírito avance rumo ao seu despertar moral sem empecilhos ou entraves. Também assim acontece no avesso, pois quanto mais em sintonia e equilíbrio estivermos espiritualmente, mais próximos de uma vida saudável, materialmente falando, estaremos. O corpo é um instrumento que a alma precisa, e a alma fornece a vida para que o corpo tenha função e significado. Um depende do outro na mesma medida. E sábio daquele que assim o compreende, pois pode despender esforços para alinhar os dois quesitos à lei do amor. Jesus ensinou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Muitos se esquecem da parte que diz, como a si mesmo. Está muito claro que Jesus nos pediu para nos amarmos também, quiçá em primeiro lugar. Este amor vale tanto para nosso corpo físico, receptáculo que nos dá a identidade na matéria, quanto ao espírito, sede de nosso verdadeiro eu. Para tanto, como devemos proceder para amarmos a ambos? Ora, não é simples. Amamos nosso corpo cuidando dele da melhor forma que nos é possível e compreensível, vigiando e controlando a alimentação, por exemplo, movimentando-o com ergonomia e consciência corporal para que não fique limitado, aquecendo-o quando frio, socorrendo-o quando estiver muito quente, utilizando ainda os medicamentos que dispomos para curar as enfermidades. E assim vamos cogitando possibilidades. No fundo, porém, sabemos bem que amar ao nosso corpo é traduzir nas próprias escolhas e nas nossas ações do dia a dia o zelo e o respeito com ele, fazendo tudo o que está ao nosso alcance para que ele funcione como deveria. Nesta ideia, seria ilógico, como pregam algumas correntes filosóficas e teológicas, que, havendo o remédio ou os meios para remediar, não se utilize dos mesmos para alcançar a cura, porque vai contra uma lei humana ou uma lei considerada divina. Ora, Deus, dando-nos ao nosso alcance a oportunidade e o instrumento para nos curarmos, proibiria ele o uso deste meio
Por qual razão? Não seria isso algo cruel e mesquinho? Qual pai proibiria o meio para a cura do próprio filho? Se nossa razão humana nos deixa claro o absurdo, imagine a consciência divina, perfeita, boa e justa. Dirão alguns que se trata justamente desta tal justiça, por estarem colhendo o que plantaram. Mas, quando cumprida uma pena, não é merecida a libertação e a nova chance? Não seria assim também para os males do corpo, visto que o simples fato da cura existir, mais que isso, dela estar acessível, é uma prova de que existe alternativa, melhor e mais salutar do que viver recluso na própria dor? Podemos ir além e presumir que o mesmo vale para as verdades espirituais. O estudo que nosso espírito precisa é de oportunidades de cura constante, não necessariamente para o corpo apenas, mas para nossas dívidas, para nossas expiações, para nosso desenvolvimento moral. O corpo padece pelo que lhe falta de concreto, enquanto a alma padece do que nos falta de abstrato. Melhor dizendo, ao corpo o que é matéria, ao espírito o que é conhecimento e virtude. Não seria a luz do discernimento o farol que livre o espírito das chagas do mal, ou o brilho do amor aquilo que cobre a multidão de pecados que praticamos? Assim é que o espírito precisa ser amado através de nossa busca constante em esclarecermos nossas ideias, renovando nossa fé a uma consciência cada vez mais próxima de Deus e do que Ele espera de nós. Amamos nosso espírito quando lutamos diariamente em sermos mais justos, mais caridosos, mais compassivos, perdoando mais, tolerando mais, tendo mais paciência, mais empatia. Somente nesta linha é que faria sentido exaltar o espírito, mas sem que, para isso, seja necessário rebaixar outra coisa para alcançar o objetivo. Afinal, amar é, também, andar junto. É assim que o corpo e o espírito devem coexistir, amando à sua maneira um em favor do outro, lado a lado. E todo esse processo e essa conduta depende de cada um de nós. À medida em que nos esclarecemos, refletindo com seriedade sobre as coisas à nossa volta, transformamos nossa vida. E independente de estarmos no corpo ou no plano astral, teremos mais condições de viver melhor, segundo Jesus nos ensinou. A mensagem de hoje, por fim, é um belo alerta para que não deixemos de cuidar do corpo ou do espírito, mas que tenhamos condições e a capacidade de oferecer aos dois o necessário para cumprirmos nossa missão como filhos do Altíssimo, amar e sermos amados. Que Deus nos abençoe.